uma casa tão acolhedora, pessoas tão simpáticas, tão bonitas, da capacidade de abrir o entendimento, conforme a lição propôs, para que nós pudéssemos então beber, conforme a oração indicou, beber das lições que vamos trazer. E ela é muito simples. Jesus convida aqueles que vêm a trazer a oferenda ao pé do altar, que se reconciliem primeiro com o seu irmão. Eu sei que em muitos casos não é possível reconciliar agora, mas nós já podemos fazer algum gesto de reconciliação, se não abraçar aqueles que nós queríamos abraçar, mas que ainda não temos condição, que nós oremos por eles. Então eu queria convidar vocês para um abraço a uma pessoa que vocês estão com saudade, muita saudade. Depois nós vamos conseguir abraçar aquele que nós precisamos abraçar, queremos abraçar, mas estamos ainda meio constrangidos de fazer. Como não vai ser tão virtual assim, porque verdadeiramente pelo pensamento nós podemos trazer aquele que nós precisamos reconciliar, podemos trazê-lo no meio dos nossos braços. Então, eu queria fazer um exercíciozinho rápido com vocês, é o seguinte: braço direito à frente, braço esquerdo à frente, dobra o braço direito, joga a mão para a esquerda, não tem problema não, dobra o braço esquerdo, joga aqui, e vai buscar aquele a quem você que está com muita saudade, encarnado ou desencarnado, mamãe, papai, vovô, tia, ex-namorado, ex-namorada, aquele que você queria, não pode abraçar, traga, aquele com que seu coração faça isso, aquele que você quer fazer, aquele que seu coração manda, fecha os olhos e abraça. Pode dar uma cheiradinha, uma cafungadinha na pessoa, central, dá uma cheiradinha. Aperta que você vai sentir que ele está te apertando essa pessoa. Busca mesmo. Onde estiver o teu pensamento, tu estarás. Isso. Dá uma flechadinha agora. E agora você vai buscar, caso você não tenha uma pessoa um desafeto, busca aquele que você precisa se aproximar mais. Mas todos nós, em tese, temos um. Primeiro, desencarnado. Aparece volta e meia na TV de muito desencarnado. Mentalize então aquele companheiro que te perturba, que traga ele no meio dos seus braços. E não aperta muito não, que pode ser que o nosso espinho machuque. Mas vai apertando tanto quanto possa. E se possível dizer, me perdoa. Ou eu te perdoo. Feche os olhos e diga isso para ele. Me perdoa. Ou eu te perdoo. Faça esse exercício. Tanto quanto possas. Não é preciso que você sangue para fazer isso. Mas é um esforço diário. A cada dia. Todo dia. Se possível, diga, eu te amo. Se não é possível, diga, estou fazendo esforço para te amar. Eu te amo. Se não é possível, diga, estou fazendo esforço para te amar. Faça isso. Ok? Afrouxa, relaxadinha, suspira. Esse exercício, ele tem trazido, quando nós fazemos ele com seriedade, ele tem trazido muitos resultados. Porque é uma confissão íntima, pessoal, da nossa imperfeição primeiro, depois do nosso desejo de nos transformarmos. O tema que é trazido hoje para nós, está contemplado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, é um tema de extrema significação no tempo que nós estamos vivendo hoje, e se nós quisermos ir para dentro de casa, nós vamos encontrar razões para fazê-lo. Se nós quisermos passear pelas páginas da internet, pelo Facebook, pelos Messenger e pelos Zap, nós vamos encontrar uma boa razão para conversar sobre isso, porque no último mês nós experimentamos um conflito enorme entre pessoas em razão da disputa política que se deu. Estamos vendo pessoas reclamando que por causa de posições políticas, algumas pessoas romperam a amizade.
E eu conversando com uma pessoa do meu pessoal, do Facebook, e alguma pessoa tinha me reclamado que ela tinha, na verdade, cortado do seu círculo de amizade todas aquelas que não conspiravam em seu favor em relação da posição política que ela tinha adotado. E eu disse para ela que eu faria um pedido para ela, nunca tinha feito um pedido para ela, mas faria um pedido naquele dia, que ela começasse um a um a restabelecer as relações com as pessoas que ela tinha excluído no Facebook. E ela começou a chorar da tela, me deu uma canseira terrível, porque ela tem as suas posições muito fortes, não importa qual aqui, mas foi muito interessante que ela começou a recompor a semana. Ela está na semana de construção, de reconstrução das amizades, e algumas pessoas já manifestaram a sua alegria, porque ela é uma pessoa querida, aquelas que têm o sangue vivo nas veias, como nós fazemos, não está morta, como se diz, mas ela se aproximou e conseguiu estar refazendo o seu ciclo de amizades. Eu sei que existem muitas pessoas assim. Quando a companheira me propôs o tema, e foi colocado o tema, falei, vou aproveitar até para tocar nesse assunto, porque eu estava vivendo essa realidade, e isso tem trazido conflito de diversa ordem. E como nós adotamos a doutrina espírita como sendo a doutrina que norteia a nossa vida, faz-se necessário, então, tem alguém vindo aqui na casa espírita pela primeira vez? Segunda vez, está começando, está nos primeiros dias? Então, para quem ainda está afeiçoando-se à doutrina, é importante que nós saibamos qual é o conceito da doutrina que nós abraçamos. Allan Kardec, quando apresenta a doutrina dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, ele apresenta como uma nova ciência que vem. Eu gosto dessa expressão, nova ciência. A nova ciência que vem tratar da nossa origem e da nossa natureza. O assunto de hoje diz respeito à nossa natureza. Nossa origem, nossa natureza e nosso destino. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Nossa origem, nossa natureza e nosso destino, a existência do mundo espiritual que se relaciona com o mundo material, portanto, dois mundos que se conectam. Mas ele coloca na conceituação, depois da vírgula, quando ele diz assim, as consequências que decorrem dessas coisas, aí começa a pegar, literalmente pegar. Eu estava bisbilhotando uma conversa de dois jovens, numa madrugada dessas aí, no chat, e eu entrei lá e estava olhando o que a turma conversa. É bom às vezes a gente saber que o jovem conversa e um diz para o outro assim, esse negócio de estudar o espiritismo é muito complicado. A gente estuda o espiritismo, depois a gente tem que aplicar. Aí o outro falou assim, então é melhor parar de estudar, porque você já sabendo. Falou, não cara, agora não tem mais jeito, você já sabe, agora você não pode dar uma charré mais. Então quando nós adotamos essa doutrina e ela provoca consequências em nós, que consequências ela provoca? O ponto de primeiro, exigir de nós a responsabilidade conosco mesmo nas relações que nós estabelecemos com a casa espírita e com a doutrina. Mas depois ela exige de nós uma transformação necessária, porque a casa espírita não apresenta para nós um tribunal onde alguém vai julgar alguém. O tribunal que nos acusará é o tribunal da nossa consciência, que Allan Kardec teve a cuidado de anotar na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que a lei de Deus está na consciência de cada um. E eu costumo dizer que a lei de Deus, quando ela grita, é o sentinela, Deus gritando dentro de nós, você fez coisa errada. E não tem ninguém que, na verdade, nos hostiga de forma mais dura do que a nossa consciência. Então, quando nós carregamos esse desafio de enfrentar o outro, e olhar o outro como um ser digno de respeito, um ser digno de consideração, um ser ao qual nós nos devotamos o mesmo conceito e os mesmos valores que nós gostaríamos de dirigir a nós estamos gerando um processo de inclusão que está expresso em duas palavras que foram usadas por ocasião, e essas frases circularam no mundo, por ocasião da Copa do Mundo da África do Sul,
Quando há duas tribos africanas, o Flávio Gikovati, que foi que lançou isso, ele é um psiquiatra, um psicólogo, ele lançou, na verdade, duas palavras que dizem muito a respeito desse conceito de eu te respeito e eu te considero você importante para mim. Então é a palavra salabona, que significa eu te respeito, eu te considero você importante para mim. E você responde para mim, Chicoba. Chicoba quer dizer, eu existo então para vocês. Quando nós trabalhamos então a questão desse conceito traduzido aqui, nós estamos falando da nossa relação com o outro. E nesse particular, quando nós estamos trabalhando essa rede de intrigas, que eu aqui expressei numa bomba, que faz com que nós nos explodamos diante do outro, com nossos sentimentos desequilibrados, nós estamos gerando um processo de exclusão do outro, e aí a doutrina oferece para nós, lá na lei de sociedade, as razões por que algumas pessoas estão colocadas perto de nós. Quando nós analisamos o projeto encarnatório nosso, nós estamos perguntando por que essa pessoa está do meu lado. Quem é a pessoa que está do meu lado? Por que ela chegou do meu lado? E quando nós geramos esse processo de exclusão, quer dizer, colocamos uma bomba para explodir o relacionamento, nós estamos, na verdade, contrariando o projeto principal. Eu posso, quando eu gasto o evangelho, eu tenho bom relacionamento com os evangelhos, graças a Deus, estou construindo esse relacionamento. É difícil fazer relacionamento com pessoas que têm diversidade de pensamento, mas em razão de uma atividade que exerço no meio espírita, eu faço um trabalho com pessoas presas dentro dos presídios, nós temos aqui um grupo de cachoeiro, então eu me vejo compelido a me relacionar com pessoas de outras religiões. Então, nesse universo, a gente percebe o quanto essa dificuldade que temos de conversar com pessoas, ou ouvir conflito de ideias, ouvir conflito de pensamentos, mas sem entrar no campo dos sentimentos, e aí eu chamo então de divergência e discórdia. Eu faço uma digressão em torno do que seria divergência e discórdia. O que é divergência? A divergência é no campo da ideia, e a discórdia no campo do coração. Então, quando eu digo para você está falando numa reunião, por exemplo, você diz assim, eu discordo. Preciso olhar de que maneira essa pessoa discorda. Se você divirge, jamais leva o campo da ideia. Mas às vezes a palavra discórdia, ela vem carregada de alguma bomba, que a gente vai reproduzir outras bombas. Vai começar a chover bomba aqui. Eu prometo que não vai explodir ninguém, não. No final, depois a gente apaga, porque eu vim aqui, na verdade, desativar todas. Eu sou policial, sou treinado para isso. Então não fica preocupado. Eu sou capaz de desativar todas. Tá bom? Então aparece aqui, na verdade, essa cólera, esse sentimento que afasta o outro, que gera uma energia de afastamento do outro. Ela pode ser representada um impulso violento contra o que nos fere e nos ofende, e gerando então uma ferocidade característica daquele sentimento que o animal tem conosco. Quando o cachorro morde a gente, ele vai tirar a comida dele, ele está pensando assim, esse sujeito é meu inimigo, ele quer tirar a comida e vai me matar de fome. Esse ataque instintivo de defesa ainda reveste a nossa dificuldade de ter corrompido esse instinto de nós. Nós já entramos na fase da razão. Quando o Senhor esculpiu na nossa fronte o tipo Augusto, que nos dá, pela série divinamente fatal das encarnações, a capacidade de pensar, que é que nos distancia do reino animal, porque o homem ganha a condição de animal pensante, o espírito pensante, ele então distancia do ser irracional. Então, pelas experiências vividas, nós já saímos daquelas duas leis do mundo animal, que é a lei de reprodução e a lei de conservação. O animal te morde porque você está com medo de você perder e tirar a comida dele. Mas nós já podemos, na verdade, modelar outros instintos, outros valores, outros sentimentos, e então nós não precisamos mais explodir em torno
daqueles que estão à nossa volta com a ira, com a raiva, com a fúria, com a zanga, que são sentimentos que nascem daquela explosão inicial, que faz com que as nossas relações fiquem extremamente deterioradas. E nós vamos verificar então que surge a indignação, o desejo de vingança, a inconformidade, se nós quisermos, e vamos semear bombas. Aí vem o rancor e o ódio que deriva lá da raiva. Ele pode ser um ato momentâneo, ele pode se tornar uma fúria, mas ele pode se tornar um sentimento doentio, que vai gerando para nós, então, aquela aversão profunda ou ressentimento. Ressentimento, o que é ressentimento? O ressentimento é a mesma coisa que dissentimento, ou trissentimento, ou mil sentimentos. Ressentir, ressentir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mais ou menos aquela ferida que nunca seca, ela nunca cria casca, ela nunca se cura. E aí vem a inimizade. Aquilo que era uma amizade sadia, saudável, que não raro foi construída anos a fio, ela acaba gerando então a inimizade, adoece, e aí entra no campo da indiferença. Por falar em indiferença, os Espíritos dizem para nós, nessa nova lição, quando fala de essa resignação, que é característica do mundo que nós estamos vivendo, a intelectualidade. É verdade que nós já manejamos muitos conhecimentos, tantos conhecimentos nós manejamos que a ciência foi compartimentada e hoje cada pessoa é especialista numa área. A medicina se dividiu em tantas partes porque o homem, não podendo conhecer toda a complexidade do ser, alguém ficou responsável só pela mão, outro só pelos olhos, outro só pela orelha, outro só pela garganta, outro só pelo coração, outro pelo sistema endócrino, porque o homem descobriu que não daria para tomar conta de tudo. Isso é uma prova que o homem avançou de tal ordem que ele não teria tempo, em razão da descoberta que fez, de dissecar todo o conjunto de conhecimentos que está íncito no ser. Mas nós ainda estamos distantes de entender a alma. Tanto que Allan Kardec anota na questão lá 918 uma pergunta muito característica, que na verdade faz com que a gente abra os olhos para uma realidade nova que foi apresentada pela doutrina espírita. Estou dizendo nova, porque em matéria de mudança comportamental é muito nova, 150 anos não é nada para o espírito, mas na questão 918, Allan Kardec pergunta assim: quais são os sinais indicativos ou característicos de alguém que está crescendo na hierarquia espiritual? Aí os espíritos apontaram para Kardec 2 perguntas, 2 respostas que são dicotomizadas, e nós podemos colocá-la numa coordenada vertical e outra horizontal. Na coordenada horizontal, diz assim: quando os atos da vida comum do ser estão perfeitamente harmonizados entre si, na relação que ele faz consigo, na relação que ele faz com a natureza. Estão vivendo Vitória lá ontem, quem viu Vitória inundou. E nós verificamos que o homem que cuida mal da natureza está lá jogando o lixo dentro dos bueiros, que está, na verdade, gerando um problema enorme na comunidade. Então, o homem consigo mesmo, o homem com a natureza, o homem com os animais e o homem com o próximo. Essa é uma coordenada horizontal. Mas quando eu falo da coordenada vertical, que é o que pesa para nós, porque ainda não sabemos disso, nós ainda achamos que somos corpos que temos espíritos. Se a gente faz a pergunta de chofre, algumas pessoas rateiam ainda e insistem em dizer que somos corpos que têm espírito, quando a doutrina diz para nós que o corpo é perecível e que os valores que nós estamos buscando são aqueles que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, portanto são os valores do espírito. Então a segunda parte diz assim: o homem prova seu crescimento na vida espiritual quando ele compreende por antecipação a vida espiritual, compreende que é do espírito. Portanto, é preciso ter comportamento de espírito, e é preciso então buscar os valores do espírito, aqueles valores imperecíveis. Nesse sentido, então, é preciso que nós percebamos que essas atitudes e esses comportamentos, eles são contrários a essa percepção da realidade espiritual que nós somos.
Quando Jesus vem, então, apresentar para nós a missão a que ele estava incumbido, que era implantar o reino de Deus no coração dos homens, ele encontra uma contradição enorme em razão do tempo que ele estava vivendo, porque embora o homem naquela época já tivesse algum conhecimento, já manipulava alguma arte, já manipulava, de acordo com a região do globo, a filosofia, os romanos já tinham um bom conceito de família, nossa base familiar é a base romana, o exército romano já tinha, em razão das conquistas, já tinha um bom domínio da logística, já tinha um bom domínio do planeamento estratégico, então ainda difícil ser realizado para nós hoje, mas foram os exércitos que inventaram os planejamentos, porque precisam fazer operações de grande vulto, em razão das guerras de conquista, e depois manter os locais onde eles tomavam. O modelo político precisava, na verdade, ter um bom domínio de como gerar desequilíbrio na sociedade organizada para jogar um contra o outro, para depois dividir e depois reinar. Então havia bom domínio da psicologia, mas no conceito de justiça, o homem ainda estava na fase do olho por olho, dente por dente. Quando apresenta então a Jesus, a mulher adúltera, que é uma outra lição fantástica que Jesus traz, Jesus inaugura um novo tempo, em absoluto conflito e contradição com o tempo da época que aquela mulher seria lapidada. Aquele que roubava teria sua mão cortada, aquele que matava alguém da minha família lhe dava o direito de fazer a vindita pessoal e então matar alguém daquela família. Então Jesus inaugura um novo tempo, e nós ainda, lamentavelmente, embora intelectualizados, embora hoje no século XXI, a gente ainda carrega muito disso, porque estamos vivendo esse conflito dentro de casa. Se nós fizermos uma sentida reflexão em torno do comportamento que temos dentro de casa, e a lição fala disso, às vezes a gente quer se impor pela autoridade, e aí é detestado porque a gente quer exercer o autoritarismo dentro de casa. Eu vou perceber que mesmo no lar, de acordo com a questão 918, o nosso lar não está harmonizado ainda. Não adianta ele querer falar muito, mas o inimigo está lá na África, o inimigo está lá não sei aonde, está no partido político A, B ou C. Se dentro de casa nós ainda não nos pacificamos, e nós nos tornamos mansos, nos tornamos dóceis, amáveis, afáveis, resignados, obedientes, que é o tempo da lição. Então, nesse sentido, é que Jesus vem inaugurar um novo tempo. Ele diz lá no Evangelho de Mateus que será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelo juízo. Porque ele não fala só matar, irá. Ele já é com outra modalidade. Aquele que dizer a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que dizer louco, será condenado pelo fogo da hiena. Essa palavra raca, aqui nós usamos uma palavra similar. Quem é que sabe qual é a palavra que nós usamos aqui no lugar de raca? É o eca. Já viu o eca? Quem já viu essa palavra? Eca. Essa palavra eca de hoje é o raca de lá. É uma corruptela do raca. Aí toda vez fala eca. Não é assim? E a gente faz isso. Você está rindo, meu irmão? Está vendo? Pois é, isso a gente faz hoje, quando a gente fala com uma pessoa assim, dá vontade de gritar. Lembra disso quando fala de alguém? Isso? E esse sentimento existe em nós ainda. Exatamente igual. Nós ainda reproduzimos aqueles comportamentos daquela época. No conceito de justiça mesmo, quando alguém nos faz mal, a gente fala assim, queremos justiça. Mas qual é o conceito de justiça que Jesus trazia? O melhor conceito de justiça que o direito, que a filosofia do direito está trazendo para nós hoje, e alguns livros já trazem isso hoje, é fazer ao outro aquilo que eu quero que me faça. Mas quando nós vemos alguém fazer uma arte, ou alguém fazer desculpa a expressão, uma bobagem, ou cometer mesmo um delito ao qual se atribui uma pena, a gente escreve lá com um pincel assim, um papelão, queremos justiça. Aí você pergunta assim, mas isso aqui é o que mesmo? Eu quero que aconteça na cadeia.
Se eu pudesse matar, eu matava. E onde é que está a mansidão? Onde é que está, então, a pacificação? Onde está esse conselho de justiça? E verdadeiramente, essa rudeza a que eu carrego ainda, ela é, na verdade, sinal da minha primitividade. Aquela resposta que a gente dá no trânsito, quando alguém dá uma fechada, quando alguém não deixa de entrar, a gente sinaliza com aquele gesto característico. Isso revela para nós que sabe o quê? Aí ele fala, subiu uma coisa em mim. Na casa do Espírito, ele falou, não trepou uma coisa em você. Não é? Não trepa o negócio na gente assim. Dizer, quando a gente gera um pensamento negativo, o que acontece? O pessoal da mediunidade sabe que é isso. Quando a gente gera um pensamento negativo, o que acontece? Nós atraímos alguém que se aproxima. Dizer, vamos lá em Hebreus 12:1, está escrito assim, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, eles nos observam em todos os momentos. E quando nós então descarregamos o trem da nossa caminhada e nos esgueiramos pelo desvio da lei, eles nos aproximam de nós. E aí por isso que não raro, aqui vamos dizer aqui, quem de vocês já percebeu quando ficou assim irado, zangado, deu um arrepio e depois você começou a passar mal? Quem já percebeu isso? Você já percebeu? O que acontece? Você sabe explicar? São duas coisas que acontecem. Posso te ajudar? Um deles é a descarga hormonal que vem. Há uma descarga hormonal que na verdade desestabiliza todo o sistema orgânico, e então você começa a lesar as suas células. Em algumas situações, a pessoa faz xixi na roupa e defeca. Sabe por quê? Por que defeca? Porque a descarga energética de tal ordem que ele perde o controle do esfíncter anal e defeca mesmo, se suja todo. A vontade de vomitar é de tal ordem intensa, porque quando você vomita, o que acontece? Você limpa, você joga fora, vê que depois que você vomita, melhora. Depois que você vomita, uma razão, uma situação dessa, porque você chora como se fosse melhor, porque o que acontece? O corpo descarrega aquilo que não dá a ser metabolizado pelo fígado. Se nós fôssemos capazes de fazer um exame de urina ou de fezes de uma pessoa 1 hora depois do que ela teve uma crise de fúria, se nós tivéssemos aqui um aparelho que medisse essa energia que sai dessas excreções, nós encontraríamos lá uma energia altamente deletéria. O corpo, ela gera esse mecanismo que ela não consegue suportar. A Joana de Ângeles fala que se nós segurarmos essa onda do corpo e não descarregarmos, depois de 1 hora ela começa a lesar a célula. E aí você vai gerar então as doenças. Porque a doença é o que, senão o desequilíbrio das células. Então esses comportamentos, eles geram, na verdade, esse desarranjo de tal ordem, e Jesus então coloca isso até mesmo como instrumento de defesa pessoal da saúde. O corpo é uma ferramenta de que o Espírito se vale no processo reencarnatório para exudar aquilo que o perispírito não vai bem. Ele funciona como um mata-borrão. E onde está, na verdade, essa essência primitiva das imperfeições? Ela está no Espírito. Então a pergunta que eu faço: quem é fraco? É o Espírito ou o corpo que é fraco? A carne que é fraca? O Espírito que é fraco. O corpo pode ser até fragilizado, mas quem é fraco é o Espírito, até porque é ele que é o ser imortal. Então vamos seguir. Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, Jesus insiste, não é só matar mais, porque antigamente o conceito de crime era matar. Ninguém considerava, por exemplo, que irar-se era algo grave, que feria, na verdade, um código. O Evangelho que Jesus apresenta, ele é um código de moral universal, um código de convivência. As pessoas dizem que criança não nasce com um manual de instrução, não nasce, não é verdade? Quando a gente compra o liquidificador, a criança, o liquidificador vem com um manual de instrução. Você aperta o botão A, botão B, esse botão afrouxa aqui o copo, esse aqui roda para trás, roda para frente, isso. E criança carrega também o manual, sim.
que é o Evangelho. O Evangelho é um código moral que ele, na verdade, traz consigo. E quando nós aplicamos esse código moral universal no ser, nós trabalhamos esse conceito de que mansidão não é coisa de gente frouxa, pelo contrário, é de gente forte. Aquele que é capaz de suportar uma ofensa e sem revidar é muito mais forte do que um troglodita que vai se amassa a cara do outro. Porque ele, na verdade, já dominou o seu impulso, ele já dominou o ser animal que está dentro dele, e ele revela ali alguém de um pensamento tão elevado que ele é capaz de dominar os seus impulsos. Por isso que Jesus acrescenta uma outra receita aqui, porque se eu ficar zangado com você e você não ficar zangado comigo, o que mal vai te fazer? Imagina, vamos pensar os dois. Eu fico zangado com você, eu fico irritado com um negócio que você fez. Eu fico muito zangado com você. E você não está nem aí para mim. O que vai acontecer? Quem é que vai ficar doente? Se você está então protegido pelo seu mecanismo de proteção, pela sua vigilância, porque você é capaz de examinar-se e saber, ó, não posso me deixar ferir por aquilo, então eu vou ficar doente. Então tem uma outra pergunta que eu faço: alguém é capaz de nos ofender? Ou nós que nos ofendemos, ou aquilo que as pessoas dizem? A fulana me ofendeu. Não, ele não te ofendeu. É você que deu mais importância ao que ele disse do que todos os atos anteriores da vida dele. Às vezes uma amizade longa já te prestou tantos favores, já te prestou tanto benefício, tantas coisas boas já disse, mas aquela atitude, tão somente aquela coisinha, aquele detalhe serve para desmontar um castelo inteiro de construção. Vamos pensar nisso. Por tão pouca coisa, a gente acaba rompendo relações antigas. Eu fui fazer uma palestra lá em Guarapari, eu conto sempre isso, o pessoal ri muito disso. Tem algumas coisas que a gente não sabe o que acontece. E as intuições, elas são muito fortes às vezes. E a gente é bom obedecer as intuições da gente. Eu fui fazer uma palestra lá em Guarapari, quando passei em Setiba, me deu vontade de comprar uma batata. Batata inglesa, eu olhei assim, eu estava parado no sinal daqueles que tem o temporizador, e a 60 segundos, eu olhei, mas meu olho fixou numa batata. Porque a gente não vai naquitando para comprar uma batata, compra 1 quilo, 2 quilos e tal, depende do que você vai fazer, você compra mais de uma. Mas eu comprei uma só. Eu me lembro, deu 352 gramas, eu paguei R$1,38. Eu nem sei se estava bom o preço, mas depois você me fala. Pois é, eu peguei aquela batata, botei na sacola azul e levei lá para o Allan Kardec na Guarapari, 20 horas a palestra. E aí, quando eu entrei, botei a batata na mesa. E aí montei meus equipamentos, essas tralhas aqui. Agora está mais rápido, eu já tenho nas casas, não precisa levar essas tralhas todas, não leva só o pendrive. Mas montei lá minhas tralhas, e aí a Albinha, lá de Guarapari, quando viu a batata na mesa, falou assim: você vai fazer maionese para o povo? Lá é um bumbum maior que esse, umas 100 e poucas pessoas sentadas. André falou assim: vai faltar batata. Eu falei: não sei o que eu vou fazer essa batata. O tema era perdão das ofensas. E eu comecei então, na verdade, a perceber que as pessoas estavam tão atentas na batata quanto vocês estão atentos na história que eu estou contando agora. Está todo mundo assim, não vai acontecer. A batata. Eu te conto essa historinha para chamar a atenção dele. Aí, mas a real é história. E aí então eu percebi que as pessoas vinham olhar para mim e acharam que não estava agradando, eles ficavam olhando a batata. Aí eu peguei a batata e quando eu botava a batata aqui, as pessoas olhavam para cá. Aí eu jogava aqui, aí fiquei brincando com as pessoas. Falei: bom, eu já dominei a plateia. Agora, né? Aí lá pelos 43 minutos, quase na hora de estar chegando ali, uma moça lá de trás sentada, você estava, não é, moça? Você é a última lá atrás, falou assim: moço, pelo amor de Deus, nem fala o que você vai fazer com a batata, que eu não me contento mais. Eu não sei de onde eu arranquei esse negócio. As palestras espíritas, elas servem para consolar as pessoas. Eu disse assim: abre aspas e fecha aspas. Eu vou colocar essa batata na sua bolsa. É para você essa batata. Nunca tinha visto essa batata. Vou colocar essa batata na bolsa e você vai andar com essa batata para cima e para baixo
Durante o tempo que você carregar aquela mágoa que você tem no seu coração, você vai andar com a batata. Ela falou assim, então a batata vai apodrecer na bolsa. E eu falei, seu coração também. Ela explodiu num choro convulsivo dentro da sala e eu fiquei numa saia justa terrível. Porque você faz uma palestra para consolar as pessoas, não fazer as pessoas chorar. E eu confesso a vocês que eu não sabia como é que terminava a palestra. Eu fiquei desconcertado em razão da intensidade do show. Aí chegou a turma do Deixa Disso e tal, e agora a senhora lá para a porta do passe, e sempre tem aquela turma que chega e tal, graças a Deus, e consolar a moça. Aí eu falei, eu vou desmontar aqui minhas tralhas e vou vazar, porque eu não conheço a família, de repente eu quero guardar aqui. E eu fiquei desconcertado mesmo, juro com você. Aí desmontei. E quando estou aqui já guardando o bagulho, e vem ela, mulher. Falou, moça, eu posso te dar um abraço? Falei, pode, ela me salvou. Eu estava aflito. Aí ela me deu um abraço, me apertou, mas igual o abraço que você der com você, ela apertou, falou, vou te contar a história. Eu moro há 15 anos lá no meu irmão. E tem 10 anos que nós brigamos. Nós tínhamos um buraco no muro. A nossa casa é muro contíguo, um do lado da outra, e tinha um buraco por trás, e nós passávamos pelo buraco, e as galinhas passavam para lá, os cachorros passavam, os meninos passavam, então era um terreno só, praticamente. Mas eu briguei com ela, e eu fechei o buraco, levantei mais um metro de muro, tem 10 anos que ele não fala. E hoje o senhor me fez falar com ela, que eu vou lá na casa dela agora, cara, essa batata. E ela foi lá, e falou assim, eu vou ficar apertando a campainha até ela abrir. Eu falei, então vai. E eu confesso a vocês que eu fui para casa leve, mas eu estava muito leve, tão leve que eu achei que eu fui voando já. O meu carro tinha virado helicóptero, tão gostoso que foi o momento mágico. Foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi na minha experiência humana. E fui embora nunca mais. Passaram 2 anos. E eu não sei o que aconteceu. Na segunda-feira estava meio chovendo e tal, 9h30 da noite, eu tinha lanchado e fui embora para Vitória, nunca mais vi a mulher, vou lá esporadicamente. 2 anos depois eu estou na Praça Quatro Pereira, lá em Vitória, de frente ao Carlos Gomes atravessando, eu estava do outro lado do Carlos Gomes, do lado do Carlos Gomes alguém diz assim, moça, batata! Aí eu fui caminhando em direção ao Fábio Russo, que eu ia renovar. Aí eu vou seguir, eu não vendo batata, eu sou feirante, não vendo batata na rua e tal, né? E aí, de novo, moça, batata! Da mesma rua, Vitória, lá esse teatro. Aí o rapaz falou, acho que aquela moça vai falar com você. Eu parei, estava com um tempo, esperei. Ela falou assim, o senhor é o moço da batata? Aí eu fiquei tentando arrumar as ideias, mas onde eu tinha vendido batata para alguém, ou era feirante de alguém. Falou assim, não, era daquela palestra do Guarapuari, você não lembra? Aí voltou, eu falei, nossa, eu estou te procurando, mulher, me fala o que aconteceu, eu estou doido o que aconteceu depois que você foi pegar a campainha da sua irmã. Eu precisava contar para o senhor. Quando eu fui botar o dedo na campainha, eu não apertei a campainha, tinha 10 anos que eu estava com ela. A minha irmã estava atrás da porta, e ela abriu a porta e me puxou para dentro. E ela me deu um abraço, e nós choramos por meia hora, uma no ombro da outra. Era 10 horas da noite, ela falou, nós começamos a conversar, e naquele dia, nós começamos até às 3 da manhã. E sabe qual foi a decisão do outro dia que nós dois tomamos? Contratando um pedreiro, e não abrindo o buraco, não, quebrando todo o muro. Eu estou contando essa história, que essa história é real. Então, olha como isso adoece, como também tem o poder de fazer com que se motive a nova realidade. Como transforma, como toca. Então, esse sentimento, ele precisa verdadeiramente que ele seja transformado em sentimento antifraterno, que traz dores, que afasta casais, que afasta irmãos, que afasta filhos, e fazer com que se cumpra o que está escrito na lei, nas 10 leis morais da lei de sociedade. Se nós analisarmos a sequência que Allan Kardec coloca as 10 leis morais, a partir da lei de sociedade, ela tem uma sequência pedagógica muito bonita, mas a lei de sociedade é que vai fazer com que nós progridamos. E o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra? Se nós fazemos parte de um plano divino, que é a concessão de um corpo
E é muito bom perguntar por que Deus, lógico, está na hora é muito bom perguntar por que Deus deu um corpo. Então é interessante que nós nos apliquemos a usar o Evangelho para fazer essa transformação que nós precisamos fazer. Nós imploramos praticamente para estar aqui. Nós imploramos para ter um corpo. Nós imploramos para estar do lado das pessoas que estão colocadas diante de nós. Então eu falava dos evangélicos e deixei no ar, mas os evangélicos têm uma história muito interessante. Quando eles falam para você que quer te converter, ele fala: o Senhor tem um plano na sua vida. Já chegaram para vocês isso? Não tem nenhum evangélico que não fala isso. Se você for evangélico e não falou isso, você não era evangélico. Mas ele chega a dizer: o Senhor tem um plano na sua vida, e tem mesmo. Eu tenho um plano reencarnatório. Você tem que dizer: tem sim, um plano reencarnatório. Fala, é reto, aí não é comigo mais. Mas é um plano real, o plano da nossa transformação, e o corpo é esse meio necessário. Então, quando nós danificamos esse corpo com sentimentos infelizes, aqueles que eu postei lá, então aí nós estamos caminhando em contramão aos postulados da vida. Então aí eu me lembro do René Descartes, quando ele dizia: eu penso, logo existo. Estamos aqui produzindo então um conjunto de informações que nos levam, na verdade, a descobrir que nós pensamos. O Amit Goswami, na verdade, ele já mudou essa frase no século XXI. O René Descartes fala no século XVI: eu penso, logo existo. O Amit diz assim: eu escolho, logo existo. Então eu quero perguntar: o que você escolheu para a sua vida? Você escolheu a paz ou a guerra? Você escolheu fechar o muro ou derrubar os muros? Você escolheu abraçar a pessoa que você precisa abraçar ou não teve coragem de fazer isso? Você escolheu viver doente ou quer ser feliz? Porque a meta é a felicidade. Eu faço trabalho no presídio e digo lá para as pessoas assim: olha, tu está condenada. Sim, mas eu já estou mesmo aqui trancado. Não, tu está condenado a ser feliz. Tu vai ser. E se você não quiser ser feliz, por favor, vai embora daqui. Falando para vocês: se você não quiser ser feliz, vai embora dessa casa. Porque essa casa aqui tem uma meta de fazer as pessoas felizes. Essa casa é uma empresa de redenção. O negócio dessa casa é redimir almas, é salvar porque educa o sentimento, renova a pessoa, oferece o Evangelho como roteiro seguro, que são 625 do Livro dos Espíritos. Olha, o ser mais perfeito que Deus oferecia ao mundo para servir que modelo a humanidade. Fez de Jesus. Comentário de Kardec: o Evangelho é roteiro seguro. O que é roteiro seguro? Pega e chega lá. Só que nós ainda estamos fazendo do Evangelho a interpretação das nossas conveniências. Então, quando nós dissemos que, na questão 918, essa consciência do ser que somos é a consciência de nós mesmos. Então, vamos saber que esse corpo é uma ferramenta necessária. Por isso, esse conhecimento que nós já temos, ele precisa então fazer com que nós descobramos quais são as nossas dificuldades maiores. Qual é o meu problema? Eu fiz uma confissão para vocês aqui. Vocês não precisam fazer isso. Eu faço um esforço gigante para me confessar. Paulo fala assim: confessai-vos uns aos outros. Confessa-te a ti mesmo. Quem já leu 12 Passos, eu tenho que terminar 9 ou já tem meus passos errados? 9? Pode ser 9. Então, lá, quem conhece os 12 Passos de Narcóticos Anônimos, que é na verdade um programa de mudança de vida que é aplicado em 113 problemas pessoais que nós temos. Então, o programa 12 Passos de Narcóticos Anônimos, que se aplica aos alcoolistas, dependentes de químicos, sexólogos, pode ser aos rudes, pode ser aos coléricos, pode ser aos violentos. Ele diz assim no primeiro passo: eu admito que tenho problema. Nesse caso, eu admito que sou violento. Eu admito que sou rude. Essa rudeza, segundo o primeiro passo, essa rudeza é maior que eu. E eu não estou conseguindo vencer isso. Eu estou indo no centro espírita, eu tomo passe, bebo água, eu tomo uma piscina de água, não resolve o problema. Não tem gente que já toma uma piscina de passe, toma passe 200 mil passes, escuta 200 mil horas de evangelho, nós somos assim. Então, eu preciso entregar a um poder superior, o Senhor me ajuda.
isso está maior que eu. E isso às vezes está fazendo com que as outras pessoas que estão ao seu lado sejam infelizes, e você se torne infeliz, porque felicidade é algo que é inerente a fazer o outro feliz. Se você não faz o outro feliz, a sua felicidade é falsa. A felicidade é um sentimento que se traduz em fazer o outro feliz, porque você dá, você recebe o que você dá, é dando que você recebe. É só fazer o outro feliz que te é feliz. Então é importante conhecer a nós mesmos e descobrir qual é o defeito que eu tenho. Se eu bebo, digo que bebo, eu preciso me curar. Se eu sou rude, ou se eu sou violento, ou se eu sou disciplinado, eu preciso pegar esse programa e aplicar, porque ele é interessante enquanto propósito de autoconhecimento, porque ele vai dar para nós o autodomínio. Diante da ofensa, ou diante daquele desafio que você tem, e que alguém coloca aquela experiência humana, como eu me comporto? O que eu escolho? Eu escolho revidar no ato instintivo, ou eu encho a boca de farinha? Ah não, aqui não é Bahia, né? Aqui na Bahia a pessoa já boca de farinha. Aqui pode ser de água. Você é baiana, moça? Pois é, diz que lá na Bahia é o seguinte: como falta água, a pessoa enche a boca de farinha, porque você vai falar, e você vai continuar a ter que falar. Mas você pode encher a água santa da paz. Lembra do filme do Chico? Fecha a boca. Como é que eu controlo? Como é que eu consigo controlar isso? Olha o que nós fazemos com os nossos filhos: prece e meditação. Pois é, mas a harmonização mental positiva. Eu conheço todos os passos. Você conhece? É perfeito. Mas o que a mãe fala quando o menino está lá? Engole o fôlego. Lembra que a mãe falava? Engole o fôlego. Engole a tua emoção, não deixa ela vazar. Deixa ela vazar pelas fezes, pela urina e pelo suor. Não solta ela, porque você vai aprender a dominar. Depois você vai lá no espelho, chora desesperadamente, mas fala assim: venci. Eu me venci, eu fui capaz de não responder, eu fui capaz de não devolver a ofensa, eu fui capaz de não devolver o mal com o mal. Me atacou, eu quietei-me. Olha, isso é muito bom quando a gente consegue chegar no final do dia e dizer: nossa, eu me sinto vitorioso, hoje eu me venci, hoje eu venci a minha má inclinação, hoje eu venci o meu instinto, que é ainda perverso, que é maldoso. Então aí que a gente alcança essa libertação, aí que a gente aprende a pedir o perdão, porque a gente descobre que a batata está apodrecendo, que nós estamos ficando doentes, que isso está causando transtorno. Então, a matéria influi sim, mas o arrastamento não é irresistível. Você pode enfrentar, dá para enfrentar. Eleva o teu pensamento, domina, comanda. Onde estiver o teu pensamento, aí você estará. Então, o exercício da leitura diária do Evangelho, o exercício da prece, são poderosos instrumentos. Então, diante dessas questões, os meus problemas não passam mais a ser problemas. Os meus problemas passam a ser desafios. A pessoa complicada dentro de casa, você pode olhar de duas maneiras. Quando é problema, é desafio. O que eu faço com o desafio? Eu encaro o problema, eu jogo para os outros. Se for insolúvel, então o que a gente faz com o problema insolúvel? O que se faz com o problema insolúvel? Se é insolúvel, solucionado deve estar, não vou gastar energia com ele. Mas pessoas não são problemas, pessoas são desafios, pessoas são possibilidades, pessoas são recursos, pessoas são instrumentos, e desafios são oportunidades de crescimento. Aquela pessoa está do seu lado, porque é exatamente ela é capaz de fazer você crescer. Pensa nisso, pensa nisso. Oportunidades são bênçãos, e nós vivemos pedindo oportunidades. Senhor, me ajuda, eu preciso mudar, me dá trabalho, me dá uma empresa difícil, me dá algo mais difícil fazer. Quando nós trabalhamos numa empresa, se alguém bota a gente para fazer sempre a mesma coisa, depois de 6 meses que está acostumando só, dobrar o papel, eu falei: nossa, que trabalho está tão monótono, isso quer fazer uma coisa melhor. E Jesus faz uma pergunta para nós assim: o que de especial fazeis? Porque amar os fáceis é fácil, amar os bonzinhos é fácil, amar aqueles que não dão trabalho algum, isso é muito fácil. Está propondo mais, está para melhorar esse entendimento.
Então essas vitórias são atos da luta, são a experiência que deram certo. Então aí, como mensagem final, vai ser a nossa conversa, a gente pega um texto de Joana do livro Vida Feliz, já que a nossa proposta é ser feliz. Torna-te pacificador. Onde te encontre, dentro de casa, na rua, no trabalho, no trânsito, onde quer que seja, estimula a paz, vive em paz, mas é preciso que nós traduzamos pela nossa experiência, pelo nosso comportamento, a paz. Os tumultos que aturdem os homens e a luta que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem espírito de boa vontade uns para com os outros. O Saulo abona: eu te respeito, eu te considero, você é importante para mim. E o Chicoba é: então eu existo para você. Então você faz com que aquela pessoa que está do seu lado, que é ser complicado, ele entra dentro do seu universo relacional, ele faz parte, ele não é excluído. A cólera, o ressentimento, a raiva são sentimentos que afastam. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado, evita conflitos que ardem em chama de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu coração e o coração de tantos quanto te acercam em ti. É um contágio de fora para dentro, e nós seremos capazes de transformar se verdadeiramente nós abrandarmos, se nós aquietarmos, se nós acelerarmos nossos instintos para fazer valer o espírito de boa vontade, o espírito inteligente, o espírito que quer ser feliz. Que nós busquemos esse sentimento, que nós busquemos valores, que nós busquemos esse caminho, porque ele é o único caminho. O resto todo é desvio, é atalho. E quando a gente toma atalho, o que a gente tem que fazer? Voltar para essa vida. Que Jesus nos abençoe.